Olá pessoal, estamos aqui hoje no nosso primeiro Quali Talks. Vamos conversar um pouco com Cláudia Pedrosa, CEO da Maturicare, presidente da Associação Nacional das Empresas de Cuidadores e fundadora do Enconsad, um dos maiores eventos de atenção domiciliar do Brasil. Vamos conversar com pessoas que a gente conhece, pessoas que estão envolvidas na longevidade, que lidam conosco no dia a dia da Quali Vida. E Cláudia, me conte, traga sua história, como é que você começou, por que entrou nesse mercado de cuidadores, o que te vislumbrou, qual a sua jornada nisso daí? Bom, primeiro, né, Marcos, cá para nós, que fique só aqui entre a gente, mas já começa pelo próprio envelhecimento, né? Que é um privilégio, né, a gente chegar nesse processo. Exatamente. Então, eu comecei a estudar algumas coisas de envelhecimento, olhar esse mercado, primeiro para atenção domiciliar, né, que é o famoso home care, aqui no Brasil, que deveria ser chamado Home Health Care, porque ele cuida especificamente da saúde, mas vendo algumas lacunas que estavam faltando ali preencher, né? Como é que é cuidar desse paciente? Por que na RDC tem lá obrigatoriamente um cuidador? Que esse cuidador pode ser familiar ou pode ser um cuidador remunerado? Mas qual é a diferença desse cuidador remunerado e desse cuidador familiar? Então eu comecei realmente a observar, estudar, a ler sobre isso, e pensei, bom, o que eu quero para o meu envelhecimento, né? Se isso acontecer comigo, uma cronicidade, ou uma dependência qualquer, o que eu quero para mim? Ou quando eu quero para mim, né? Eu quero para mim agora, porque a gente está falando aqui, mas em maio eu tive uma hemorragia ocular interna e eu não podia me mexer, eu precisei de cuidador. Porque quem queria cuidar de mim? Meu pai, de 83 anos, né? Então, eu precisei de um cuidador, eu coloquei um cuidador em casa. Então, você não tem uma época específica, é quando realmente você vê a sua necessidade. E essa necessidade não precisa ser necessariamente para suas atividades de vida diária, mas essa necessidade pode ser para você ter um amigo do seu lado, de te estimular mesmo para você ir para uma academia, estimular para você ir para um passeio social. Então, eu comecei a ver que era realmente o papel do cuidador, o papel social do cuidador. E me empolguei e comecei então a fazer um planejamento para montar a empresa e o que realmente a empresa podia ser. Mas eu vou deixar essa para a próxima pergunta sua. Joia. É exatamente esse outro ponto que eu ia trazer. O que você enxerga que é o papel do cuidador hoje? Ele é um amigo, ele ajuda e ele vai até quanto? Qual é o limite? Que horas que a gente tem que entrar com outro tipo de assistência? Qual é o papel do cuidador na casa, junto com a família, para cuidar daquele idoso, daquela pessoa que já está com alguma necessidade, que nem sempre é um idoso, mas que tem alguma necessidade de cuidados mais específicos em casa? Perfeito essa pergunta, porque é muito importante a gente falar sobre isso, porque o papel do cuidador ainda é muito confundido. Ele está confundido tanto como o da empregada que faz os serviços gerais, porque ele é um empregado doméstico, porque ele trabalha dentro do domicílio de alguém. Então, mas do que é o papel de serviços gerais ao papel de um técnico de enfermagem ou de auxiliar de saúde. Então, quem é o cuidador nesse papel? Porque o cuidador ele precisa atender a expectativa do idoso, atender a expectativa da família e também está ali ouvindo e atender a expectativa do médico que está cuidando daquele paciente. Então ele está assim, a gente diria assim, perdido. Então a gente criou um manual do cuidador, né, que é um manual específico da Maturicare. Existe um manual do Ministério da Saúde, onde diz qual é o dever do cuidador: deixar a roupinha arrumada, deixar a casa certinha, deixar a roupinha dele pronta, fazer transferência, mas isso vai muito mais além, muito mais além. O papel real do cuidador é conhecer a história de quem ele vai cuidar. Se você não conhece a história daquela pessoa, você não tem como cuidar daquela pessoa. Né? Eu digo assim, você é um profissional médico, digamos, né? E você passou a sua vida inteira na saúde, você passou a vida inteira cuidando de alguém. O cuidador, quando vai cuidar de você, ele precisa saber da sua história. Ele precisa saber da sua história, porque o lado dele é muito mais social do que saúde. A saúde, quem tem que cuidar é o médico, é o enfermeiro, é o técnico, é o nutricionista, é a profissão regulamentada e reconhecida. O cuidador ainda não é regulamentada a profissão, então ele tem uma função.
E a função dele é ambientar você dentro das suas necessidades, das suas expectativas. Esse, para mim, é o papel fundamental. É estar do seu lado, não é só para fazer um carinho na cabeça ou dar um banho, mas é para conversar com você sobre sua história. Seu parceiro, seu parceiro, precisa de uma conexão. E se você não conhece a história, você não cria nem empatia, nem essa conexão com o paciente que está sendo cuidado ali. Exatamente. Aí é mais fácil você contratar um robô e colocar lá, porque ele vai fazer o que você quer e não o que você necessita. Você está falando nisso do robô, eu vou trazer o que eu vi ontem, que na Coreia do Sul eles já estão criando bonecas com o chat GPT para que o idoso interaja com a boneca e ali crie uma conversa alinhada dentro do que foi alimentado naquela plataforma de IA para poder ele ir interagindo o tempo que precisar. Perfeito. Uma das coisas importantes de tecnologia que veio antes foi o Alexa, né? Então você cria sistemas que o Alexa tem uma voz muito similar com alguém da família que você tem muita conexão. Tá? Por exemplo, um filho, tem muita conexão com aquele pai e que aquele pai é resistente para tomar medicação, é resistente para fazer alimentação, que isso é muito natural, né? Então, Alexa, qual é a hora da minha medicação? E a voz, que é muito parecida com a do filho, é a voz que responde. Isso já está disponível. Isso já está disponível. E que vai estimular o idoso. Está na hora de dar uma caminhada, pai. Está na hora de dar. Isso. Levanta do sofá. Pai, vamos ver televisão. Vai passar o futebol agora, é o jogo do time tal com o time tal, que é o time dele. Então você cria um estímulo com a voz do Alexa, né? E aí isso te ajuda também ao cuidador, porque ele é uma peça fundamental, mas ele precisa também da ajuda da família, né? A família não pode se isentar dessa responsabilidade. Você vê, né? São soluções, a gente estuda soluções mirabolantes na tecnologia e coisas que já estão disponíveis, feito a Alexa há vários anos, que está aí e pouca gente sabe dessa funcionalidade ou dessa característica que ela tem. E a maior parte de nós tem uma Alexa em casa. Uma Alexa, um outro robozinho, o próprio chat GPT que você grava. Hoje você tem a IA, você grava a sua voz, você grava até a sua imagem. Então eu acho que a tecnologia vai avançar muito em cima disso para que apoie a pessoa que está lá cuidando também daquele idoso. Porque muitos idosos hoje eles são sozinhos e a tendência é que isso continue para frente. Eu tenho uma filha. Você tem uma filha, né? E nossos filhos têm vidas pessoais deles. Então, assim, quem é que vai cuidar da gente? Nada melhor você estar ali assistindo o futebol e, de repente, você escutar a voz da sua filha falando com você. Isso muda muito o jogo. Principalmente para a gente que estuda longevidade, que sabe que a socialização é quase que 1/3 de todo o processo de manter o idoso ativo, mantê-lo vivo, né, internamente, que isso é uma diferença enorme. Dentro dos desafios do cuidador, a gente abordou muito esse papel social. Quais outros desafios o cuidador tem? Como é estar na casa de uma outra pessoa, morando, cuidando de um ente querido e sendo monitorado, olhado ou vigiado, em muitos casos, pela família ou por todo o entorno ali, num mundo de Big Brother constante hoje, né? Como é que ele encontra isso? Como é que é esse desafio dele? Na realidade, isso ainda tem sido um desafio muito grande, porque como a função ela não é regulamentada, então existem muitos lugares que dizem que estão treinando o cuidador, que estão dando curso para cuidador, e na realidade ele não aborda o principal, né? Que é exatamente esse olhar de não tomar para si e nem se achar um ser estranho. E também palestras, podcasts para as famílias entenderem que aquela pessoa ali, ela está ali para ajudar. Ela não está ali para lhe prejudicar. Então, quando você tem um ciclo que funciona, eu chamo o ciclo os 3 círculos que tem uma interseção. A interseção, como todo mundo gosta de falar, é o do idoso ou paciente no centro dos cuidados. Falamos o mesmo. A interseção é o idoso que está ali, naquele centro, aonde a família é o responsável, a empresa faz a gestão e o cuidador cuida. Se esse ciclo funciona, e funciona com respeito, você vai ver que tudo dá certo.
Eu já cuidei de mais de 500 pessoas. Então, eu conheço características das famílias e os contratos que são mais tranquilos é quando esse ciclo funciona perfeitamente. Quando cada um respeita o seu papel, o seu espaço. Exatamente. Desde que a família entenda qual é o papel do cuidador, o cuidador entenda qual é o papel da família e da empresa, a empresa consiga conectar... Fazer essa gestão para que atenda as expectativas de todos num único ciclo, tanto da família, quanto do idoso, quanto do próprio cuidador. Né? Nós temos uma dinâmica que a gente chama, que é muito interessante, e essa dinâmica desse ciclo, como eu te falei, ele precisa funcionar inclusive com pessoas de fora. Né? E uma das pessoas que tem muita influência é a empregada doméstica, aquela empregada de muitos anos, né? Que está ali que viveu, acompanhou aquele idoso no processo de envelhecimento, muitas vezes foi quem a contratou. Exato, e que cuidou dos filhos dele. Então, ter uma pessoa estranha na casa para fazer esse papel que teoricamente ela acha que ela pode fazer muito bem, né, isso confunde muito. Então, essa dinâmica é impressionante, viu, Marcos? Mas essa dinâmica precisa funcionar. Se ela não funciona, você quebrando eu digo sempre assim, é uma corrente. Se você quebra um dos elos, a corrente quebra. A corrente quebra. Né? Então, é isso aí. E como gerenciar isso? É uma conversa com ela, mostrando a ela o papel e a importância que ela tem, trazendo mais rigor na relação. Como é que isso é gerenciado no dia a dia? Não, eu digo que essa relação todos nós somos pessoas que respeitam, mas somos pessoas amigas. Uma pessoa quer ajudar a outra, certo? Então a empresa não é aquela coisa do tem que fazer, não. Pelo contrário, a gente treina, a gente conversa, inclusive lá na empresa tem o café com Dona Cláudia, né, que eles brincam, e você, Dona Cláudia chamou para o café, é alguma coisa. Então, assim, mas o café com Dona Cláudia é o quê? É a gente bater um papo com o cuidador, que ele também precisa ser ouvido. Ele também precisa do momento dele. É a gente observar se ele já está muito tempo na casa, se ele precisa de um descanso. Hoje, atualmente aqui no mercado nosso, nacional, a maioria dos cuidadores são MEI. Eles não passam a semana inteira, dormem na casa, não. São plantões de 12 ou de 24 horas, né? Então ele precisa desse tempo para ele. Porque esse papel é muito cansativo. Pois né? Você está entrando num processo aí, né, de falar que ele é muito cansativo, e do modelo do cuidador profissional. A gente está acompanhando uma pesquisa, está replicando uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, com um número vasto, com mais de 500 famílias, 350 pacientes, se não me engano, e eles abordaram várias famílias do mesmo paciente. Sim. E os cuidados são muito divididos. E olha que a gente está falando numa sociedade teoricamente mais evoluída, com terceirização do cuidado, Sim. E ainda assim 86% dos cuidadores são membros da família, ou irmãos, ou filhos, ou filhas, ou cônjuges. Como isso está distribuído no Brasil? Porque tem um papel de contratar o cuidador, mas tem uma importância, tem um ambiente ainda muito centrado que a família é quem cuida. E como você disse, ainda tem aquela empregada, aquele funcionário que era a cuidadora natural, porque veio acompanhando a família. Como é que, tirando o cuidador profissional, como é que vocês podem agir na orientação dessa família que ainda tem familiares cuidando, ou até a chegada do cuidador profissional? Pronto. Os familiares que cuidam de seus idosos, né, muitas vezes você precisa ver como essa dinâmica deles funcionam, porque se for, é difícil até a gente falar isso, mas é a realidade, você tem que entender como funciona aquele ciclo. Realmente é o idoso que está no centro dos cuidados? Ou é a aposentadoria do idoso? Ou é a herança do idoso? Então, isso tem que ficar muito claro. Sabe? E vocês chegam a ter esse tipo de conversa com a família? Sim, nós somos nesse muito nível de profundidade? Nós somos muito transparentes com a família. Eu acho que hoje a Mature é conhecida no mercado exatamente pela sua transparência. A gente senta com familiares que foram cuidadores dele enquanto não contratou cuidador,
escuta aquele familiar. Eu tenho uma paciente que são 13 irmãos. Imagina. Todo mundo quer saber a novidade. Cada um tem um papel. Então, aquele ali é do supermercado, aquele ali é que faz a farmácia, aquele ali é que marca o médico, cada um tem um papel. Nós temos pacientes assim também. Né? É muito interessante quando o ciclo funciona e todos eles entendem muito bem o seu papel sem que um critique o outro. Quando entra uma outra situação, que é a situação financeira, de onde vem esse dinheiro para cuidar do velhinho, ou o dinheiro é dele e que ainda vai ser herdado por mais alguém, confunde um pouco mais a situação, porque a cobrança é muito maior. E isso desgasta tanto a família, quanto o próprio idoso e muito mais o cuidador que vai ser contratado ou o cuidador oficial, digamos assim, que está... Porque ele está ali no meio desse tiro trocado. Porque ele está no meio desse tiro trocado. Então a gente precisa definir muito bem quem é a pessoa, como é aquela família, não é para pré-julgar ou muito menos para dizer isso pode ou não pode, a ideia não é essa, mas é realmente a gente entender como é aquele ciclo, para que a gente possa criar um plano de cuidados, para que a gente possa sempre oferecer uma dinâmica de conversa, né? Eu já tive um cliente que eu passei 3 horas num café, porque ele queria falar sobre a mãe e às 3 horas a conversa foi sobre ele. Ele precisava muito mais de ser ouvido, e de o problema da mãe que estava sendo cuidada. Cláudia, nesse processo de entender todos os ambientes das famílias, que exemplos mais você traz que foram positivos, como você disse, quando a família toda se engaja? Você consegue trazer algum exemplo quando isso não se engaja e qual é o sentimento do idoso? Porque no final das contas, como você disse, é o idoso no centro do cuidado. Ele tem uma relevância enorme ali, mas muitas vezes é sobre a família também que demanda. O idoso está ali tranquilo e qualquer coisa às vezes o diverte, mas a família tem muitas expectativas, tem muitas frustrações que acabam jogando e trazendo tudo isso daí. Que exemplos você traz quando esse envolvimento descamba e o idoso percebe, ou que você pode falar, obviamente sem citar nomes nem nada, sempre. Eu tenho vários exemplos, né? Eu tenho famílias que elas entendem a doença porque é muito bem passado pelo médico. Eu acho que isso agora depende realmente de um ciclo. Eu falo muito do home care aí nesse ponto, que é a equipe multi que atende, né? Então, quando o médico passa muito bem o que é a doença e que a família entende a evolução daquela doença, tá? E que aceita, você tem os cuidados, e aceita o papel de cada um, você tem os cuidados perfeitos. Então, eu tenho família que hoje eu cuido há 6 anos de uma paciente que veio com um diagnóstico de Alzheimer, né? E a família entende qual é o papel delas, entende qual é o papel das empregadas, inclusive uma das empregadas que tinham mais interferência, eles acabaram até pagando para essa empregada psicóloga para fazer terapia. Para que ela entendesse esse processo. Porque ela, anos que ela cuidava da mãe, então foi muito interessante isso e os cuidados até hoje é perfeito. Todos entendem, todos sabem seus papéis e respeitam os cuidadores, né? Eu brinco porque o idoso da casa, né, que é o esposo dessa senhora, quando ele faz a alimentação, né, de especial do dia de domingo, ele brinca com as cuidadoras e fala assim: olha, eu vou fazer camarão, quem tiver alergia, troca de plantão. Então, isso é muito bacana, esse é acolhedor. Porque ele se preocupa, né, com as pessoas. Com as pessoas. Em compensação, nós temos outras famílias que ou não entendem a doença, ou aquela questão financeira, e que esse ciclo sempre se quebra. E qual é o reflexo diretamente no idoso? Eu quero morrer. Eu tive na casa de um paciente em Fortaleza que ela estava lá sentada, a família não ia há 8 meses visitá-la. A cuidadora estava há 30 dias seguidos cuidando daquela, e a cuidadora reveza com a mãe dela, com a própria mãe. É a mãe e filha que são cuidadoras dessa idosa. E aí a gente conversando com ela falou assim: meu filho, eu sobrevivo e não sei qual o motivo dessa sobrevivência toda. Isso parte o coração, né? Porque ela tem netos, tem netas, e sobrevivendo ali
com que razão, com que postergação? E uma pessoa plenamente lúcida, capaz de andar, de se locomover ainda, obviamente inspira cuidados, é um idoso em estágio avançado, frágil, mas lúcida e sofre com esse descasamento da família, né? E ele percebe isso. Às vezes a gente acha que não percebe e ele percebe. No idoso, a gente sabe muito quais são as angústias dele, né? Ou sabe, ou às vezes tenta tampar o sol com a peneira de não enxergar naquilo ali. Mas, e da família? Quais são as principais angústias da família com o cuidado do idoso? Porque é importante também entender esse lado. Quais são as apreensões, quais são os medos, quais são os receios que nem sempre ela externaliza? O receio de todos é uma palavra que a gente precisa entender melhor. Eu gosto muito de ler os livros de Ana Cláudia Arantes por causa disso, que o receio de todos é a morte. Né? O papai pode morrer a qualquer momento aqui dentro da minha casa e essa lembrança vai ser muito forte nele. Então, quando você começa a tratar a morte como uma coisa natural da vida, né? Uma flor, ela vai ficar linda, maravilhosa, vai reproduzir, mas ela vai morrer. Essa pesquisa americana trazia que 78% dos cuidadores tinham medo e pedem a reinternação do paciente na fase ativa da morte. Da morte, exatamente. Então, a primeira coisa que eu acho que você precisa entender é o que é a morte. A morte é algo natural. É difícil porque a gente envolve sentimentos, questões religiosas, né? Tem várias situações, mas eu acho que a maioria, o medo é da morte, principalmente na residência. E aí é não saber o que fazer, não saber para quem ligar. Não saber para quem ligar. Eu já tive paciente que me ligou 3 horas da manhã pedindo: Cláudia, pelo amor de Deus, papai morreu, o que a gente faz agora? Né? Inclusive no manual a gente acabou colocando isso, né? O que fazer nesses casos? Ah, mas eu quero cremar o papai e só tem um médico aqui. Não tem que ser 2 médicos assinando. Então, o que fazer? Eu já tive como contratar o outro médico? Como contratar o outro médico para fazer isso? Como prevenir essa situação? Eu já tive paciente que ficou em óbito na residência quase 8 horas. Até a chegada de um outro médico. Então, assim, imagina a cabeça daquela família vendo aquilo tudo até chegar um outro médico. Né? Então, assim, são muitas camadas que ainda não são nem pensadas. Nem pensadas. Então, o que a gente. O manual é interessante porque a cada momento que a gente vê uma coisa nova, a gente faz uma outra edição e lança uma segunda edição, uma terceira edição, com outras situações que a gente vê do dia a dia que vai acontecendo. Mas a resposta mais correta é a morte. Essa é a principal angústia. E depois, o que mais que eles têm receio? Eles têm receio. Se a gente for pensar no caso de contratação, eles têm receio de quem é a pessoa que eles estão sendo contratada, né? Se aquela pessoa vai roubar a família, se aquela pessoa vai maltratar o idoso, se aquela pessoa não vai atender às expectativas, qual o nível de rotatividade desses cuidadores, como eu já te disse. Como não é uma profissão regulamentada e você não tem uma matéria que para mim é a principal de todas em qualquer universidade, se chama ética, né? E aquele cuidador não está preparado para os cuidados, o nível de rotatividade aumenta, com certeza. Cláudia, a gente está caminhando para os minutos finais e eu queria que você trouxesse, a gente fala muito sobre o processo de envelhecimento, que o Brasil está envelhecendo. Como é que você está enxergando isso? Tem dois pontos que eu queria trazer de como você enxerga que a sociedade está vendo isso, que é, segundo David Sinclair, a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu. Sim. Como é que você olha isso antes da gente entrar no próximo ponto? Bom, o país já está velho, né? E que nós já nasceu as pessoas que vão fazer 150 anos, a gente já sabe que sim, porque hoje a gente tem pessoas de 83, 90, 100. Eu tenho uma paciente que tem 100 anos e super lúcida. Eu tenho um pai de 83 anos que corre 10 quilômetros todo dia. Então, essas pessoas com certeza já nasceram, porque lógico que não é a maioria, mas já existem. Então, o envelhecimento é fato e você precisa se cuidar.
né? De que forma que... Porque muita gente fala assim, mas então eu me alimento bem, eu vou ao médico sempre, mas você precisa cuidar principalmente na sua relação social. Porque não adianta você se cuidar bem, você fazer ginástica e ficar isolado. E você tem visto isso nos cuidados em casa? A família tem dado esse suporte da socialização? Sim, muitas sim. Né? Eu tenho paciente que é totalmente acamado, que tem Parkinson já com bastante restrição, né, de locomoção, mas a gente consegue tirar ele, por exemplo, ele adora a Igreja do Bonfim, a gente consegue tirar ele, bota num carro especial, leva na Igreja do Bonfim e a família adora, ele volta super bem. Então a gente tem outros que passei em shopping, descaracterizar de que eu sou velho acamado e que as pessoas vão ficar me olhando com cara estranha. Não, essa é a minha condição atual. É assim que eu sou, assim que eu sou, é assim que eu estou, né? Esse e eu quero outro ter ponto dignidade. que eu ia trazer. A França levou 140 anos para sair de 10% para 20% da população com mais de 60 anos. O Brasil está levando 25 anos para dobrar o seu envelhecimento. Estamos preparados para isso? Como sociedade, como pessoas, como empresários, como profissionais? Não estamos preparados. Ainda tem o etarismo, que é muito forte aqui, né? Você enxerga uma pessoa hoje de 60 anos, eu digo que eu sou os 40 de ontem, né? Mas se você for falar 60 anos, ainda existe o etarismo. Eu posso estar super pronta para trabalhar, mas se eu tiver que procurar um lugar para trabalhar, provavelmente eu não vou achar. Nós mesmos não estamos preparados para entender o nosso envelhecimento. Né? Os cuidados que a gente deve ter. A gente não deve ser limitados, mas a gente tem que ter cuidados. Agora mesmo, antes de sair para cá, você vai rir, mas eu fui sentar na cadeira, sentei na ponta, caí. Caí no chão. E queda é um problema, problema sério. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter cuidado quando eu vou sentar. Né? E eu tenho que me preparar para isso. E a melhor forma de você se preparar para o envelhecimento é você conhecendo você mesmo e dizendo, eu estou envelhecendo. Como eu quero envelhecer? E envelhecer é um privilégio. Se a gente chegar lá, né? Como é que eu quero estar quando eu envelhecer, quando eu chegar? Né? Qual vai ser a minha escolha? É conhecer o meu corpo, conhecer os meus limites. Não é só conhecer que eu tenho que tomar uma vitamina ou fazer ginástica. Não é só isso. É conhecer você e admitir. E quais as suas... quando você se conhece, você pode fazer escolhas, né? Em casa, num outro ambiente... na casa de minha filha, do meu filho, aonde eu vou querer envelhecer. A gente está aqui na Casa Cor, aproveitando os espaços para mostrar um pouco do que é envelhecer. Vamos ter outras conversas sobre como a casa envelhece com a gente também. Cláudia, eu queria agradecer. Obrigado. Obrigada a você. Foi muito legal poder fazer essa troca. Que mensagem você deixaria? Vou te dar uma dica antes dessa questão do ambiente, que é muito importante. Por exemplo, na minha casa mesmo, eu comecei a fazer uma obra, o qual eu tenho um banheiro maior, que eu sei, já estou prevendo botar uma cadeira de banho e tudo. Então, isso é aprender a envelhecer. É você conhecer cada detalhe até da arquitetura. Bom, eu digo a você isso. Se conheça. Que bom. Né, para as pessoas que estão envelhecendo. E para os cuidadores, tenham conhecimento. Leiam sobre os assuntos. Passem a estudar sobre o envelhecimento. Cuidador não é simplesmente chegar lá e cuidar do velhinho. Achar que não vai dar dar banho, trocar de roupa, dar água. Não. É muito mais do que isso. É um sentimento muito profundo que vem de dentro e você também tem que se autocuidar. A saúde mental e social é muito importante. Fica a minha dica para vocês. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Claudinha. Obrigado, pessoal. Até a próxima.